Olá, meu nome é Caroline Bulcão, eu sou endocrinologista do CEDEBA e vou falar para vocês sobre nódulos tireoidianos, classificação, investigação e segmento clínico do nódulo. Em relação aos nódulos tireoide, é importante salientar que eles são encontrados muito comumente na população geral, em torno de 50%. Em populações mais velhas, por exemplo, acima de 65 anos, do sexo feminino, eles podem inclusive ser encontrados numa maior porcentagem da população, chega até uma incidência de 80%. E eles são muito diagnosticados por causa de métodos altamente sensíveis como a ultrassonografia. Em qualquer lugar atualmente a gente encontra uma ultrassonografia, atualmente é um exame de fácil acesso. Os nódulos da tireoide podem ser notados pelo paciente, podem ser palpados durante o exame físico da tireoide ou, mais comumente, durante um procedimento radiológico, como a ultrassonografia cervical ou então fazendo a ultrassonografia dupla de carótidas, tomografia de tórax ou mesmo um PET scan em pacientes oncológicos. Esses nódulos que são detectados incidentalmente durante o exame radiológico, eles são denominados incidentalomas, ou seja, são nódulos incidentais que foram achados ao acaso. E embora a grande maioria dos nódulos sejam benignos, a possibilidade de malignidade precisa ser excluída. Atenção! Não é recomendado solicitar ultrassonografia de tireoide como método de rastreamento para câncer de tireoide na população em geral, porque o câncer de tireoide tem uma baixa morbimortalidade. É importante fazer uma boa anamnese e exame físico no paciente com nódulo para detectar fatores de risco para a malignidade dos mesmos. Por exemplo, nódulos em criança devem ser observados no sexo masculino, história prévia de irradiação em cabeça e pescoço ou irradiação de todo o corpo para transplante de medula óssea ou outras doenças, presença de histórico familiar, parente de primeiro grau de carcinoma de tireoide, síndromes hereditárias como neoplasia endócrina tipo 2, que é o MEN2, e outras síndromes, por exemplo, complexo de carne, polipose adenomatosa familiar, que estão associados ao carcinoma medular da tireoide, que é um carcinoma mais agressivo. Presença de nódulos grandes de crescimento rápido ou com sintomas compressivos. Nódulos endurecidos e aderidos com baixa mobilidade ao exame físico, associados à paralisia de corda vocal ipsilateral e que exista a presença de linfonodomegalia cervical, seja no exame físico, quanto na ultrassonografia de tireoide ou ultrassonografia cervical. Além disso, nódulos detectados incidentalmente no PET scan, eles têm uma tendência de serem mais malignos do que nódulos detectados incidentalmente na ultrassom ou na tomografia. Esse é um fluxograma para avaliação do nódulo tireoidiano. Se você tem um nódulo palpável ou em exames de imagem, o incidentaloma, você deve solicitar o TSH. Então, o exame de rastreamento, quando existe um nódulo de tireoide, é apenas o TSH. Não é preciso solicitar T4 livre, T3, T4 nesse primeiro momento. Se o nódulo é palpável, ele já não vem com ultrassom, você vai solicitar também a ultrassonografia de tireoide. Se esse TSH está normal ou elevado, se ele está normal, o paciente está em eutireoidismo. Se ele está em elevado, pode ser que o paciente tenha aí um hipotireoidismo ou um hipossubclínico associado. A gente vai então observar se existe um critério ultrassonográfico para puncionar. Se tiver, você manda o paciente para a punção, se não tiver, você vai monitorar esse nódulo. Caso o TSH esteja subnormal, ou seja, supresso, você deve solicitar uma cintilografia de tireoide e deve pedir os hormônios tireoidianos, porque nesse caso você vai seguir na investigação do hipertireoidismo. Se na cintilografia da tireoide esse nódulo for hipercapitante, trata-se de um nódulo quente, produtor de hormônio tireoidiano, você não vai puncionar, está feito o diagnóstico de hipertireoidismo por nódulo tóxico, e você vai tratar. Se esse nódulo for hipo ou normocapitante, trata-se de um nódulo frio, e aí você vai observar se na ultrassonografia tem critério para punção. Se tiver, você punciona, se não tiver, você monitora. E aqui, você vai indicar a punção de acordo com as características ultrassonográficas. Então, existe uma aula de ultrassonografia, que fala com mais detalhes sobre características ultrassonográficas do nódulo.
Então, a depender da pontuação do TIRADS, você vai puncionar ou não o nódulo. Você punciona a partir do TIRADS 3, né? E no TIRADS 3 você punciona nódulos acima de 2,5, no TIRADS 4 você punciona nódulos acima de 1,5 e no TIRADS 5 a gente punciona nódulos acima de 1 centímetro. Se você encaminha um paciente para a punção desse nódulo, você vai receber um resultado, que é um resultado citopatológico, que vai conter a classificação de Bethesda. Então, de acordo com o Bethesda, a gente vai ter uma conduta em relação a esse nódulo. O Bethesda, ele vai de 1 ao 6. Então, no Bethesda 1, o significado significa que esse nódulo tem um significado indeterminado, ele tem uma chance de malignidade de 5 a 10%, e você deve repetir a punção. No Bethesda 2, ele tem um risco de malignidade de 0 a 3%, o significado é que é um nódulo benigno, e você deve acompanhar esse nódulo anualmente e aumentar esse intervalo de acompanhamento se o nódulo estiver estável. No Bethesda 3 e 4, o significado desse Bethesda é que esse nódulo ele tem uma atipia de significado indeterminado. Nesse caso, você deve repetir a punção em 3 a 6 meses. E se persistir o resultado de significado indeterminado, você pode considerar cirurgia. No Bethesda 5 e 6, né, o 5 é um nódulo suspeito de malignidade e o Bethesda 6 é um nódulo maligno. Nesse caso, o paciente deve ser encaminhado também para a cirurgia, tireoidectomia. Os nódulos que não foram submetidos à punção, porque não tinham indicação naquele momento, devem ser observados. E essa frequência dessa observação, dessa avaliação, vai depender das características do nódulo. Então, nódulos que são pequenos, subcentimétricos, menores que 1 centímetro, mas têm características suspeitas, você deve repetir logo esse ultrassom, em 6 a 12 meses. Nódulos com grau de suspeição baixo a intermediário, a gente deve repetir essa ultrassonografia com 1 a 2 anos. E nódulos com grau de suspeição muito baixo, são aqueles TIRADS 1 e 2, a gente repete a ultrassonografia em 2 a 3 anos. Se a gente começa a fazer a monitorização com a ultrassonografia e o nódulo permanece estável, você pode ir aumentando esse intervalo de tempo. Então, um nódulo que você está acompanhando de ano em ano, você pode começar a acompanhar a cada 2 anos. Um nódulo que você está acompanhando a cada 2 anos e continua igual, você pode aumentar o intervalo para cada 3 a 4 anos. E, claro, se esse nódulo muda a característica, ele pode já receber indicação de punção, e aí a gente manda para a punção. Aqui é um esqueminha sobre a monitorização de nódulos que foram submetidos previamente à punção, cujo resultado deu Bethesda 2 benigno. Então, a gente vai repetir a ultrassonografia de acordo com o grau de suspeição ultrassonográfico desse nódulo. Mais uma vez, a ultrassonografia, uma boa ultrassonografia, é fundamental no acompanhamento de nódulos de tireoide. Então, se você tem um nódulo que já foi puncionado e já deu benigno, Bethesda 2, porém, na ultrassonografia, o grau de suspeição é alto, ou seja, ele tem um TIRADS de 5, você vai repetir essa ultrassonografia e outra punção em 1 ano. Porque 2 punções benignas é muito improvável que seja um nódulo maligno. Lembrando que o Bethesda 3 tem uma chance, né, de ser, lembrando que o Bethesda 2, que é o benigno, ele tem uma chance de ser falso negativo em 3 a 5%. Por isso que no paciente que você tem um nódulo altamente suspeito, você puncionou e deu benigno, você deve repetir essa punção em 1 ano novamente, porque 2 punções benignas já deixa a gente mais tranquilo. Pronto. Se você tem um nódulo cujo grau de suspeição é intermediário, né? Você tem aí um TIRADS 4, se esse nódulo ele cresceu em 20% em pelo menos 2 dimensões, com mínimo aumento de 2 milímetros, ou, de forma mais simplificada, se ele cresceu mais que 50% no seu volume, ou ele desenvolveu qualquer nova característica maligna, você faz uma nova punção. Se o grau de suspeição desse nódulo é baixo, né, ou seja, ele é aí um TIRADS 3, né, e a primeira punção deu benigna, você vai acompanhar com a ultrassonografia em 1 ano. E se esse nódulo cresceu
mais que 20% em pelo menos 2 dimensões, com mínimo aumento de 2 milímetros, ou, de forma mais simplificada, ele aumentou 50% no seu volume, ou ele desenvolveu novas características malignas suspeitas no ultrassom, ele vai para outra punção. Agora, se você tem um nódulo cujo grau de suspeição é muito baixo, né, ou mesmo um nódulo benigno, por exemplo, um nódulo espongiforme, né, ou um nódulo puramente cístico, se ele é muito baixo, por exemplo, um nódulo espongiforme que por algum motivo foi puncionado, se ele já tem 2 PAFs com citologia benigna, você dá alta, não é mais indicado vigilância na ultrassonografia, a não ser que o paciente perceba que o nódulo está crescendo muito, está comprimindo, então esse paciente tem indicação cirúrgica, mas não precisa puncionar novamente. E se é um nódulo benigno, por exemplo, um nódulo puramente cístico, se esse nódulo for volumoso e sintomático, você não precisa puncionar, mas você pode avaliar algum procedimento, como aspiração, alcoolização, para reduzir o volume do nódulo, ou mesmo a cirurgia. Quando é que você vai considerar uma punção em nódulos menores que 1 centímetro? Normalmente, nódulos menores que 1 centímetro não têm indicação de punção, porém, existem algumas características que falam muito a favor de malignidade. Nesse caso, você deve discutir com o paciente, né, se ele prefere observar, né, deve ser uma decisão conjunta, ou se ele prefere puncionar logo, ok? Então, por exemplo, achados ultrassonográficos muito suspeitos, como a calcificação em formato de meia-lua com extrusão de tecido mole ou então evidência de extensão extratiroidiana. Presença de linfodenopatia suspeita associada, visto no ultrassom. Proximidade do nódulo com traqueia, ou nervo laringeu recorrente. Nesse caso, é porque se o nódulo cresce muito, ele pode ser de difícil execução de cirurgia. História de radiação em cabeça e pescoço na infância, ou se tem história de câncer de tireoide em um ou mais parentes de primeiro grau. Claro que nódulos menores que 0,5 centímetro, eles são muito difíceis de puncionar. Então, nesse caso, geralmente, a gente entra num consenso de que esses nódulos menores que 1 centímetro devem ter pelo menos mais que 0,5 centímetros. E o que é um linfonodo suspeito na ultrassonografia? São linfonodos que na ultrassonografia eles apresentam microcalcificação, presença de área cística, hiperecogenicidade, um aspecto arredondado, então ele perde aquele formato fusiforme normal do linfonodo, um eixo maior que 0,5 centímetros, ausência de hilo, e nesse caso, sim, a vascularização é muito importante. Então, um linfonodo muito vascularizado é um linfonodo suspeito. Você deve pedir a punção desse linfonodo e dosar a tireoglobulina na lavagem. Caso a tireoglobulina seja positiva, é uma metástase de câncer de tireoide. E quais são os critérios para você encaminhar o paciente com nódulo para o especialista? Então, na presença de nódulos de tireoide maior que 1 centímetro, que são altamente suspeitos em ultrassonografia com foto. Claro que nada impede do médico da unidade básica de saúde já solicitar a punção. Pacientes com punção indeterminada, cujo resultado seja Bethesda 3 ou 4, ou, claro, com Bethesda 5 ou 6, que são suspeitos, né, o 5 e o 6 maligno. Então, a partir do Bethesda 3, esses nódulos de tireoide devem ser encaminhados para o endocrinologista, bem como um Bethesda 2 que tenha características de malignidade no ultrassom, ou seja, com TIRADs acima de 5. Nódulos acompanhados de TSH supresso, porque é um provável nódulo hiperfuncionante com hipertireoidismo, também deve ser encaminhado para o endocrinologista, mas também o clínico, o médico de família, já pode começar, e deve iniciar o tratamento com tapazol, conforme aula sobre hipertireoidismo. Também nódulos que apresentem crescimento rápido ou com sintomas compressivos devem ser encaminhados para o endocrinologista, porque é um nódulo que vai ter solução provavelmente cirúrgica. Quais são as indicações de cirurgia? Então, a cirurgia está indicada em casos suspeitos ou malignos, ou se sintomas compressivos.
E esses sintomas compressivos são mais comuns com nódulos maiores que 4 centímetros. Nem todo nódulo de 4 centímetros deve ir para a cirurgia. Às vezes o paciente tem um nódulo de 4 centímetros, mas que não incomoda, esteticamente não está incomodando, né? É um nódulo benigno, ou cuja punção já tem 2 punções benignas, e a gente pode também só acompanhar esse nódulo. É importante a gente salientar que se o paciente não tem nenhuma alteração dos hormônios tiroidianos, ou seja, ele não tem hiper nem hipotireoidismo, não existe um tratamento medicamentoso específico para tratamento desse nódulo. E o uso de hormônio tiroidiano, a levotiroxina, jamais está indicada para reduzir nódulo em paciente com hipotireoidismo, em paciente sem doença, sem hipotireoidismo. Então, não se usa hormônio tiroidiano para tratar o nódulo em pacientes sem eutireoidismo clínico, porque você está provocando uma iatrogenia, um hipertireoidismo subclínico ou clínico no paciente sem doença tireoidiana. Agora a gente vai discutir alguns casos clínicos encaminhado para o Telecedeba através do Telesaúde Bahia. O primeiro caso é um paciente com nódulo tireoidiano, né, cujo classificação é um TIRAD 5, ou seja, um nódulo altamente suspeito. Então ele está encaminhando para a conduta com especialista. Trata-se de um paciente de 56 anos, que tem queda de cabelo importante há 6 meses. Ele nega outros sintomas de hipertireoidismo, só tem essa queda de cabelo, né? É um paciente com 56 anos, não sei se é sexo feminino. Queda de cabelo é um sintoma muito comum, nem sempre significa doença tireoidiana. Então é importante pedir, nesse caso, se ele tem nódulo, um TSH. Se o TSH for normal, né, o screening de todo nódulo tireoidiano é apenas com TSH. Se o TSH for normal, a gente já exclui doença tireoidiana. De antecedentes médicos, só hipertense, uso de antihipertensivos, né, 3 classes, e já acompanha por nódulo, porém não trouxe a ultrassonografia anterior, que seria importante, para você comparar, por exemplo, se esse nódulo está tendo um crescimento rápido, seria outro sinal que nos levantaria a decisão de puncionar. No exame físico, nada demais, e nos exames complementares, a gente tem aqui uma ultrassonografia de tireoide, com imagem nodular, hipoecóica, sem halo periférico, nem calcificação, localizada em terço superior. Ela é mais alta do que larga, o que é um sinal de malignidade, por isso que ele é um TIRAD 5. Também ele é sólido, recebe 2 pontos, é hipoecogênico, recebe 2 pontos, e mais alta do que larga, recebe 3 pontos, o que dá 3, você dá 7 pontos, né? Contorno irregular, recebe também mais 2 pontos, então ele já tem aí uma pontuação 9, então o TIRADS é 5. E ele é um nódulo infracentimétrico, então ele é um nódulo menor que 1 centímetro, ele é um TIRAD 5. Então esse nódulo ele não tem características que chamam muita atenção, por exemplo, microcalcificação ou invasão extratireoidiana. Ele não tem também aquele formato em meia-lua com extrusão de conteúdo do nódulo, porém, é um caso que você pode discutir ou não com o paciente se ele deve puncionar. Se você não punciona, como ele tem alta suspeição no ultrassom, você deve repetir essa ultrassonografia em 6 meses para ver se esse nódulo cresce. Se ele cresce, você deve puncionar. Se ele não cresce, você pode continuar observando de perto esse nódulo, né? Uma coisa que é importante falar é que se você acha que esse paciente é um paciente que acompanha direitinho pelo histórico dele no acompanhamento no serviço, você pode acompanhar tranquilamente. Se é um paciente que ele some, né, que ele já tinha muito tempo sem vir, como tem alta suspeição na ultrassonografia e é um nódulo entre 0,5 e 1, você já pode optar por puncionar logo, ok? Eu senti falta da função tireoidiana, do TSH, então lembrando que em todos os nódulos você deve pedir o TSH, porque se o TSH for supresso, a gente tem que pedir uma cintilografia para saber se esse nódulo é quente. Se esse nódulo é quente, é um nódulo benigno, mesmo que ele tenha essa característica, você pode somente observar. O segundo caso clínico trata-se de um paciente com nódulo tireoidiano, é um nódulo grande, né, acima de 4 centímetros, então 4,2 por 4 por 7,8, 7 centímetros, aliás, né? É um nódulo realmente enorme,
com rápido crescimento, cerca de 6 meses. Os contornos inferiores da glândula margeiam o introito da cavidade torácica. Então, trata-se de um bócio, inclusive, que mergulha para a cavidade torácica, é um bócio mergulhante. Tem limites imprecisos, contornos multilobulados e densidade heterogênea, à custa de múltiplos nódulos parenquimatosos de natureza indeterminada. História de tireoidectomia parcial há 37 anos por história de nódulo na época. Então, um paciente que já tinha história de nódulo, foi feita uma tireoidectomia parcial, provavelmente benigna, porque não totalizaram a tireoidectomia, e agora o que sobrou da tireoide voltou a formar nódulos. Então, o nódulo grande é mergulhante, com certeza é um paciente que tem indicação cirúrgica, porém, a gente deve puncionar esse nódulo primeiro, não tem outras características ultrassonográficas, mas trata-se de um nódulo grande, então vai precisar de uma punção, para o cirurgião já saber o que espera, né? Se espera um nódulo benigno, ele pode ir mais com calma na cirurgia, não tem necessidade realmente de ser mais agressivo e tirar tudo, ou se é um nódulo maligno, ele vai ter que agir de forma mais agressiva. Provavelmente é um nódulo benigno, por quê? Porque essa paciente já operou, né, e já deve ter um anátomo patológico benigno anteriormente. Mas, então, seria importante também ter esse exame anatomopatológico prévio da cirurgia anterior com a paciente. Seria muito importante. A gente sabe que nem sempre é possível, mas isso seria importante. Também é necessário pedir o TSH, né? Sempre, gente, para saber se é um nódulo quente ou um nódulo frio. Outro caso clínico, trata-se de um paciente de 28 anos, uma mulher portadora de doença da tireoide sem uso de medicações. Vem para a consulta trazendo o resultado de exames, queixa-se de aumento de tireoide importante há 3 anos. Há 3 anos ela percebeu que aumentou a tireoide com sintomas compressivos, né? Dificuldade de engolir e sensação de dispneia esporádica. Ela já tinha um acompanhamento prévio no SEDEB e perdeu. Em relação aos exames, tem aqui alguns exames, hemograma, função renal, leucograma, os exames de glicemia, perfil lipídico todos normais, e a gente tem aqui uma função tireoidiana normal. T4 livre 1,19 normal e um TSH 2,06 normal. Então, é um paciente em eutireoidismo clínico. Na ultrassonografia de tireoide, tinha aqui um lobo direito que media 5 por 3 e 2 por 4, um volume de 33, um formato fusiforme, contorno regular do lobo, né? Textura sólida, heterogênea, um istmo normal, um lobo esquerdo simétrico, a mais ou menos o mesmo volume do lobo direito, com volume de 35. Também um formato normal, tudo ok, e o volume total da tireoide grande, né? Então, uma tireoide aqui que tem um volume normal até 15, mais ou menos, essa paciente aí tem um volume de 68, né? Mais ou menos aí 4 vezes, 4 e pouquinho vezes aumentado. E o estudo ultrassonográfico evidencia ser toda a glândula normovascularizada, não tem alteração de vascularização. Então, a conclusão da ultrassonografia de tireoide é que era uma tireoide aumentada, né, com parênquima heterogêneo, hipertrofia de tireoide e um bócio difuso. Solicita orientação e acompanhamento endocrinológico. Então, trata-se de uma tireoide aumentada, um bócio difuso, sem nódulo e com função tireoidiana normal. Então, é um bócio difuso idiopático, a gente não sabe a causa, né? Atualmente, os bócios difusos por deficiência de iodo são muito raros, principalmente em pacientes que moram na capital, mesmo no interior, né? Porque o sal é iodado, então aquele bócio difuso com hipotireoidismo, atualmente aquele bócio endêmico, é muito, muito raro, a gente já não vê há muito tempo. De qualquer maneira, é uma paciente que tem uma função tireoidiana normal. A gente vai acompanhar, né, se realmente ela tem esses sintomas compressivos, é importante solicitar uma ultrassonografia, uma radiografia de tórax para ver se você tem compressão, desvio de traqueia e uma tomografia também de tórax para ver se existe componente mergulhante. Se existir qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou se realmente o paciente estiver com muito sintoma compressivo, também deve ser indicada a cirurgia. É uma paciente que deve realmente ser seguida também pelo especialista. O quarto caso clínico é uma paciente com 34 anos, feminino,
com relato de dor em região cervical há aproximadamente 20 dias. Então, toda paciente com dor em região cervical, a gente deve levantar a suspeita de uma tireoidite subaguda. Relata atendimento em UPA no início dos sintomas, com solicitação de ultrassonografia de tireoide. A ultrassonografia demonstrou uma glândula tópica assimétrica de tamanho normal e com textura heterogênea, com 2 imagens nodulares sólidas. Então, era uma ultrassonografia que demonstrava 2 nódulos, um de 2,6 por 0,8 por 1, em terço médio de lobo direito, e outra de 2,5 por 1,2 por 1,1, em lobo esquerdo. Ela estava usando analgésicos para controle dos sintomas. Então, pode ser uma paciente com tireoidite subaguda, realmente, né? E que, coincidentemente, foi encontrado os nódulos. Ela não tinha um queixo de nódulo, né? Então, apesar do nódulo não ser tão pequeno, foi encontrado incidentalmente na ultrassonografia de tireoide. Ajuda muito no diagnóstico de tireoidite subaguda a gente solicitar um hemograma e um VHS, né, que o leucograma vai estar aumentado em caso de tireoidite subaguda, com o VHS bem aumentado. E nesse caso, o tratamento é realmente o uso de anti-inflamatório, se a paciente puder usar anti-inflamatório, às vezes por tempo prolongado, às vezes até mais que 2 semanas, 2 a 4 semanas. Então, o médico solicitou exames complementares, lembrando que a tireoidite subaguda tem um primeiro período de hipertireoidismo, que você não precisa tratar, geralmente é um hipertireoidismo subclínico ou um hipertireoidismo leve, seguido de um hipotireoidismo e depois normalização dos hormônios. Então, ainda não, já tinha aqui, desculpa, aqui embaixo já está dizendo que os hormônios estavam normais, né? Pode até não ser uma tireoidite subaguda, pode ter sido um quadro apenas de faringite, que é um diagnóstico diferencial com tireoidite subaguda, e como tinha sintoma cervical, tá certo, solicitar ultrassom de tireoide, solicitou e encontrou esses 2 nódulos. A gente precisaria ter uma classificação melhor dos nódulos, que essa ultrassonografia não nos deu, né? Ele não descreve, por exemplo, se o nódulo é hipoecogênico, se é isoecogênico. De qualquer maneira, se é um nódulo sólido e ele é isoecogênico, sem outra característica de malignidade, ele recebe aí uma pontuação de T-RADS 3, que a gente puncionaria acima de 2,5 centímetros. Então, de qualquer maneira, seria importante ter essa caracterização, mas mesmo não tendo, como é um nódulo grande, é um nódulo que deve ser puncionado, os dois, porque está acima de 2,5 e é um nódulo sólido, então mesmo que ele seja ISO, ele vai receber aí 3, ele é um T-RADS pelo menos 3, que funciona acima de 2,5. Aqui terminamos os nossos casos clínicos, essas são as referências bibliográficas, quem quiser aí aprofundar a leitura sobre nódulos de tireoide. Eu agradeço a atenção, muito obrigada.